Meu nome é Itamar Barbosa e, atendendo a pedidos de alguns amigos que me solicitaram para que eu respondesse como atualizar identificações no banco de dados principal, resolvi fazer esse pequeno vídeo para resolver esse problema. Tá? Então vamos começar. Primeiramente eu queria discutir três coisas. No Brames, nós podemos fazer essa atualização de duas formas. Podemos fazer essa atualização uma por uma, ou podemos fazer essa atualização em lote, ou seja, várias amostras de uma única vez. E para isso, ela exige alguns requisitos que eu vou comentar depois, é claro. Bem, vamos à maneira mais fácil de atualizar uma amostra. Então, nós já estamos com o banco de dados aberto, né? Já estamos no nosso Brames, na nossa coleção, na nossa base de dados. Então, vamos ter que chegar no banco principal. Então, vamos a registros botânicos, ver, editar registros botânicos dentro de um banco de dados. Pronto. Essa é a nossa planilha do banco de dados, tá? Como vocês todos já estão acostumados. E aí muita gente me pergunta como atualizar, como atualizar, como atualizar, como atualizar, como atualizar. Isso é fácil. Eu sempre falo que é fácil, é uma das coisas mais fáceis que existe de fazer no Brames. Bem, podemos fazer isso de qualquer maneira, de várias maneiras. Vamos abrir, por exemplo, esse registro aqui. Podemos usar o mouse e chegar em formulário, ou podemos usar a tecla de atalho F2. Abrindo o formulário para esse registro que estava selecionado, vamos chegar na aba Specimen Dets. Essa aba Specimen Dets ela é composta por duas subabas. Uma onde estão as informações referentes ao herbário e outra onde estão as informações referentes às identificações para cada herbário. Estou usando esse modelo do herbário JPB, né? Herbário Lauro P. Xavier, da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Tá? Irei atualizar essa identificação. Para não sujar o banco de dados, eu vou só jogar mais uma identificação aqui igual. Então eu vou aqui, ó, nessa seta de sinalzinho de mais, onde tem adicionar nova determinação, eu clico aqui. Com o botão direito do mouse sobre espécie no campo do registro que foi adicionado, eu vou clicar e agora eu posso procurar a nova determinação, o novo táxon que será atribuído a esse registro. Tá? É autocomplete, eu vou digitando e ele vai buscando aqui. Lembre-se, eu posso utilizar gênero mais espécie, ou full name, ou nome comum, se tiver, ou o número da espécie no banco de dados. Vou selecionar. Note, ele me pergunta se eu quero usar essa determinação para esta coleta. Eu vou dizer que sim. Automaticamente, ele vai colocar um asterisco nesse campo chamado Current Date. Agora eu quero colocar quem determinou. Então, com a mesma coisa, com o botão direito do mouse, eu vou clicar aqui sobre essa caixinha e vou adicionar o nome. Autocomplete também, vou digitando Lima, as iniciais ID, selecione e salvo. O nome do coletor apareceu aqui. Ah, e se tiver duas ou três pessoas? Não tem problema. Da mesma forma. E salvo. Note, ele colocou duas pessoas. Claro, eu coloquei repetido, mas só para ilustrar. A data. E fechando aqui, pronto, automaticamente já está feita a determinação. Caso eu queira apagar, é só chegar aqui, ó, nesse campinho, um X preto, e ele vai perguntar se eu quero tudo o que quero.
fecho, ele já está salvo. Bem, como vocês podem ver. Bem, essa foi uma forma de atualizar, certo, pessoal, o banco de dados. E aí você vai fazendo uma por uma. E você pode localizar as amostras aqui nesse íconezinho que parece um binóculo, que é procurar. Você pode procurar ela pelo nome do coletor mais um número, tá? Como vocês podem ver, ó, só pelo número, pelo Brahms número, que é esse coluna aqui, pelo barcode para quem usa e pelo número de registro para quem usa. Por exemplo, 50.000, certo? Então essas são as formas de usar essa atualização. A segunda forma é, eu posso fazer um extrato, tá, por um coletor, um táxon, um gênero, por qualquer, diversas formas que eu pretendo fazer isso. Digamos que, por exemplo, eu queira pegar, né, chegou uma visita na coleção e pegou todas as espécies, as determinações que estavam, por exemplo, como Ficus SP, certo? E determinou todas essas amostras que estavam como Ficus SP para, por exemplo, Ficus cicrófila, tá? Eu posso vir aqui, ó, em recordes botânicos, irei fazer um extrato e uma consulta de dados, tá? É sempre importante realizar a limpeza dessa última consulta que foi feita na base de dados, utilizando o campo empty. E eu posso vir aqui, ó, em taxa.det, escolher, por exemplo, o gênero, as espécies individuais. Posso selecionar da lista. Então, digamos que eu queira saber os ficus SP, que foi esses ficus que o determinador, o especialista, identificou. Seleciono e faço a busca. Ele automaticamente já abre o resultado da busca. Notem que ele me abriu, tá? Todos os ficus SP. Eu posso, nesse caso aqui, por exemplo, digamos que eu não queira ficar fazendo várias pesquisas, eu posso, por exemplo, buscar fazer uma consulta para todas as amostras do gênero ficus, por exemplo. E ele vai me trazer o resultado, certo? Com esse resultado, eu posso, na minha bancada, né, com as minhas plantas, com as minhas amostras, vir selecionando e marcando com marcar, desmarcar esse campinho azul aqui, só as amostras que porventura eu queira identificar. Por exemplo, se eu quiser identificar só essas 4 amostras aqui, certo? Que vai e aí eu posso selecionar essas amostras ou fazer tudo de uma vez só, tá? Eu vou selecionar todas essas amostras. Então, posso vir aqui, ó, já quero tudo, eu quero marcar tudo com asterisco. Então, todas marcadas, ficaram todas em verdes. Eu vou vir no menu Ferramentas, na opção Transferir dados editados para dentro do banco de dados e vou fazer uma ADD ou um Update de determinações de records. Então, aqui ele vai me abrir um formuláriozinho que é bem simples de entender, tá? Eu vou marcar as opções Update, né, nas determinações correntes. Eu vou selecionar aqui, ó, qual é o táxon.
Então eu vou colocar tudo como ficus escolher esse nome aqui, ficus SSP22, só para depois não ter problema, tá? Vou selecionar, vou dar uma data, por exemplo, 22/03/2017. Vou dizer quem determinou, escolher a pessoa, então vou chamar Lima ID também. Posso colocar no campo det status, né? Isso ou outro símbolo. Se eu quiser adicionar algumas notas aqui, por exemplo, como por exemplo, especialista do gênero, certo? E aí eu vou fazer a restrição que vai processar só os recordes, só os registros que estavam marcados. Como eu marquei todos, não tem problema. E vou processar. Ó, tarefa completa, ele marcou 48. Eu venho aqui, ó, fecho. Agora aqui eu vou fazer uma busca, por exemplo, só por ficus SP22. Ficus. Notem. Tudo ficus SP22. Agora posso olhar aqui, ó, no formulário. Quando eu marco o registro que foi atualizado, ó, tudo que eu botei lá, ficus, a data, o sinalzinho de exclamação, especialista do gênero, tá? E ele fez isso para todas aquelas que estavam naquela consulta, naquele extrato que eu realizei. Bem, essas são as duas formas de se fazer isso. Na forma em lote, deve-se ter cuidado só para aqueles mínimos detalhes. Se foi só um único determinador, se foi só um único taxon, você pode fazer automaticamente. Se nas determinações tem várias determinações, você pode ir fazendo uma por uma. Ou você pode, um trabalho antes de começar a atualizar o banco de dados, separar os grupinhos que podem ser feitos em lote para facilitar a sua vida. Essa é a minha primeira observação. A minha segunda observação é, digamos que você esteja aqui nesse passo de procurar um nome para a sua espécie. E digamos que você esteja procurando ficus, uma situação hipotética, brasilianos. Então, o banco de dados não existe ficus brasilianos. Por quê? Porque ó, a busca ela vai, você vai digitando e ele vai selecionando ficus. Ele chegou no primeiro registro de fixo e é fixa americana, Arpazusa e Baienses. Então, Benjamina e Catafólia. Brasilienses não existe. Então, ele já foi para o próximo, BR. Se eu botar um A aqui, ó, ele não acha. Então, nesses casos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar o banco da consulta, fechar aqui o banco de dados, vir no menu taxa e vou adicionar a espécie que estava faltando. Certo? Ó, vou adicionar aqui, vou procurar o meu gênero, ó, ficus. Quem vai ser o meu epíteto? Ó, brasilian. Vou chamar qualquer coisa, ficus sp.3.
E eu posso fazer também, vou colocar aqui o autor, tá? Então eu posso vir aqui adicionar de uma lista, que já foi usada no meu banco, tudo hipotético, tá? E está aqui. Posso olhar aqui, ó. Nome completo, publicação, não, eu vou deixar isso para outra aula, tá, gente? Mas está aqui essa espécie, Fictas P3. Vou fechar aqui, volto ao meu registros botânicos dentro do meu banco de dados, tá? Vou localizar o registro que eu quero fazer a alteração, abrirei o formulário, na espécie agora, ficus sp.3, olhem ela aqui, e eu seleciono quem determinou. Caso o determinador não esteja na sua lista, você pode diretamente adicionar por aqui, tá? E aí são os mesmos passos como estão previstos para serem digitados na RDE. O surname, as iniciais, se vocês usam a abreviação para todas as pessoas ou para só os autores do taxon, se vocês usam um alternativo nome 1 e alternativo nome 2, podem preencher e dar OK, certo? E aqui é só dar data. Bem, fechando já está salvo, certo, pessoal? Então, essas são as formas de se fazer isso. Lembrando mais uma vez, eu estou aqui trabalhando na versão do Brahms 7.9.3, tá? Ela pode ser diferente para algum de vocês. E cuidado antes de fazer esse tipo de atualização. Sempre eu lembro, antes de fazer alguma etapa, fazer uma cópia do banco de dados, proceder à etapa. Se tiver tudo certo, continua trabalhando. Se não, é só voltar o banco de dados anterior. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Tenham um bom dia, uma boa noite e ótimos trabalhos. Por favor, se gostaram do vídeo, curtam o vídeo e podem divulgar para seus conhecidos, amigos e etc. Meu nome é Itamar, um abraço.